Fala galera, 2 centavos aqui de novo, trazendo mais um update aí a respeito das notícias do Brasil aqui fora. E como não podia ser diferente, o assunto do momento continua sendo o Zika, e eu acho que principalmente por conta das Olimpíadas, o assunto está começando a ganhar bastante força fora do país. E eu me deparei com 2 notícias bem interessantes que saíram essa semana, uma na Time e a outra na Scientific American, e ambas a respeito do Zika, porém focando em 2 assuntos diferentes. A Time começa com uma manchete bem chamativa, indicando que legisladores brasileiros estão querendo aumentar as penalidades do aborto, mesmo com essa expansão do Zika. O projeto de lei do deputado federal Anderson Ferreira, de Pernambuco, ele visa aumentar o máximo de pena para as mães que abortarem, mesmo em caso de microcefalia ou outras anormalidades, para até 15 anos de prisão. Isso, obviamente, ganhou um forte apoio da bancada evangélica no Brasil, que tem bastante força. Mas, por outro lado, está sendo muito criticado pela opinião externa e pelas Nações Unidas, que estão exatamente querendo forçar o Brasil a uma outra visão, a tentar liberar um pouco mais a lei de aborto, que hoje em dia ainda é uma lei bem antiga. Então, só para lembrar, a lei de aborto no Brasil, ela torna qualquer tipo de aborto ilegal, exceto quando há risco para a criança, para a mãe, ou em caso de estupro. Logo, se essa lei passar, a pena, que hoje em dia, se eu não me engano, pode chegar até 4 anos e meio de prisão para a mãe, ela pode aumentar para até 15 anos de prisão para a mãe. E segundo o deputado, essa é uma resposta aos movimentos feministas no Brasil que estão querendo se usar da questão do Zika e dos casos de microcefalia para conseguir liberar a lei de aborto no Brasil. Segundo o deputado ainda, esse movimento ele merece ser combatido e todos precisam entender a gravidade que é o crime de aborto e que obviamente isso não é aceitável, na opinião dele. E aqui eu queria parar rapidinho para dar minha opinião de como eu acho quase hipócrita esse deputado ter sido eleito por Pernambuco, está tentando passar esse tipo de lei, e Pernambuco está com milhares de suspeitas de casos de microcefalia. Então você está quase que condenando mães e filhos e crianças a sofrerem com todo esse desgaste físico e emocional por conta da sua própria visão religiosa. E obviamente a gente sabe que o Congresso brasileiro ele é bastante conservador, né? As instituições brasileiras ainda são bastante conservadoras e que é muito difícil você trazer um tema como aborto para uma discussão. As pessoas sempre vão levar em conta a religião, sempre vão querer tentar defender isso a qualquer custo. Voltando para a reportagem, esse movimento que o deputado Ferreira aí diz que ele quer combater, ele está se referindo ao Instituto de Bioética. E o Instituto está preparando um pedido para a Suprema Corte no Brasil para permitir que as mulheres abortem em caso de microcefalia. Além disso, o grupo também quer pedir a legalização do aborto para todas as mulheres, grávidas obviamente, que forem diagnosticadas com o vírus Zika. A fundadora do grupo, Débora Diniz, ela reconhece que é muito difícil passar essa lei liberando o aborto para esses casos, principalmente porque ela entende o quão conservadora ainda é a sociedade brasileira e, obviamente, isso se reflete nos deputados e senadores eleitos. Por outro lado, teve essa escalada de casos de microcefalia nos últimos meses e algo precisa ser feito. E, na opinião dela, alguma providência tem que ser tomada, nem que seja o próprio aborto do feto. A reportagem ainda segue dando alguns números, basicamente indicando que os casos suspeitos de microcefalia no Brasil estão hoje em dia em mais de 4 mil e que, via de regra, num ano normal, os casos de fato confirmados são de 150, enquanto esse ano a gente já tem 400 casos. E mesmo sem ter nenhum tipo de estudo que esteja linkando a microcefalia com o vírus Zika, ainda assim, a Organização Mundial da Saúde ela decretou um estado de emergência no mundo por conta disso.
E aí, fechando a reportagem, a revista ela ainda foca que, por conta da situação político-econômica no país, ficaria muito difícil trazer o assunto aborto para a discussão. E que nas eleições de 2014, o Congresso ele foi majoritariamente conservador, incluindo uma boa parte da bancada evangélica, que obviamente são contra o aborto. A Time também questionou a Igreja Católica para tentar pegar uma opinião deles, que basicamente foi a mesma do próprio deputado federal. Então a própria Igreja Católica diz que esse é um movimento que está querendo se aproveitar da situação crítica de microcefalia no país para passar leis que permitem o aborto e que o aborto leva para a eugenia. Então a própria Igreja Católica, que talvez tivesse um pouco de força para combater isso, ela também está, obviamente, do lado dos conservadores. E aí no final da reportagem eles fazem um contraponto com a realidade do que de fato acontece no Brasil, que mais ou menos 850 mil mulheres por ano procuram clínicas ilegais de aborto e que em 2013 mais de 200 mil mulheres tiveram que ser hospitalizadas por conta de um aborto ilegal. E aqui eu queria só dar minha opinião rápida sobre o assunto, de como de fato é estranho você ver esses números. Você vê de um lado milhares de mulheres que têm que procurar clínicas de aborto ilegal, mas por outro lado você vê a população votando massivamente em políticos conservadores, que não aceitam ter um diferente tipo de visão sobre o que é a sociedade. E como eu já disse antes, eu defendendo uma visão mais liberal, eu tenho para mim que essa decisão ela não tem que ser tomada pelo Estado e muito menos pela igreja, sabe? Essa decisão ela tem que ser tomada pelo casal, em última instância pela mulher. E principalmente ver a bancada evangélica e políticos conservadores querendo se utilizar do que está acontecendo no país para reforçar as leis anti-aborto e punir ainda mais as pessoas é um mau caratismo bizarro. Mudando um pouco a temática, mas ainda tendo o Zika vírus e microcefalia como pano de fundo, saiu na Scientific American que o CDC, que é o Centro de Controles para Doença e Prevenção dos Estados Unidos, e pesquisadores brasileiros vão começar um grande estudo para testar o link entre o Zika vírus e doenças como a microcefalia. A ideia é que os pesquisadores do CDC e pesquisadores brasileiros, eles estão indo para João Pessoa e lá eles vão recrutar mães e bebês e tentar fazer um link entre a microcefalia e o vírus Zika, que ainda não foi comprovado. Então a ideia é que esses pesquisadores em Pernambuco, eles façam esse recrutamento de mães e bebês que nasceram com microcefalia e que eles testem para saber se isso foi efeito do vírus Zika ou se foi algum outro tipo de infecção que causou a doença. A ideia do estudo é pegar mais ou menos 100 pares de mães e bebês com microcefalia e usando outros 300 ou 400 pares de mães saudáveis com bebês saudáveis como controle, eles vão tentar achar uma correlação entre o Zika e a microcefalia. Mas o problema é que detectar o Zika é muito difícil, exatamente por conta da dengue, que são vírus bem próximos e eles podem meio que afetar um no resultado do outro, transformando esse estudo num desafio à par. E é por isso que no fim das contas eles precisam tanto da mãe quanto do filho para poder fazer o teste, porque aí você consegue detectar com mais precisão se de fato existe essa correlação entre os dois. Talvez uma das coisas mais interessantes que eles falam na reportagem é que de fato o Brasil foi o único país que demonstrou a correlação entre as doenças, ou seja, assim que o número de pessoas infectadas pelo vírus Zika ele cresceu também o número de microcefalia. Só que em outros países isso não aconteceu. Então fica aí uma pergunta do porquê que isso acontece no Brasil especificamente. O CDC, obviamente, ele também não é só 100% altruísta, ele está interessado em descobrir o máximo possível de informação a respeito do Zika, porque o vírus já está chegando nos Estados Unidos. Ele já está em Porto Rico e provavelmente vai chegar no sul dos Estados Unidos muito em breve.
E assim que eles tiverem mais informações a respeito da doença, eles conseguem prevenir de forma melhor do lado deles. Então, assim, apesar do CDC não estar sendo totalmente altruísta, eu acho que isso é uma vantagem muito grande para o Brasil também. Você ter essa ajuda para a pesquisa, ela é sempre válida, e principalmente você está colocando um dos centros de pesquisa mais avançados do mundo, se não o mais avançado do mundo, olhando uma doença que é tropical e que pode ter diversas outras implicações no Brasil. E no mais, isso é muito mais interessante do que você ficar querendo proibir o aborto ou coisas que os políticos brasileiros estão focando agora. Eu acho que pelo menos assim a gente consegue chegar num ponto melhor no futuro, e não ficar simplesmente criando leis que vão contra a população. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que esse estudo traga logo os resultados, por mais que talvez a ciência ainda demore muito tempo para ter uma certeza absoluta, mas que pelo menos dê alguma indicação. Isso já é um motivo suficiente para a gente começar a se prevenir de forma correta. Valeu, galera, um abraço, falou, até o próximo.